ameaçada, porque ele era como se fosse um chefe para ela, tinha até ele é até um primo de segundo grau dela, mas ela se sentia intimidada, porque ele dizia, olha, se tu não fizer isso, eu vou contar que tu não fez a faxina direito. Então ela disse que sempre fez relação sexual não consentida, mas depois da gravidez, ela se apaixonou por ele, segundo ela. Doutora, agora os dois serão indiciados por quais crimes? Não, eles foram flagranteados, os dois, pelo estupro de vulnerável, porque essa genitora é tão autora quanto o autor do estupro na forma comissiva. Os dois foram flagranteados pelo crime de estupro de vulnerável. Nós chegamos a duvidar quando a situação chegou na delegacia, é importante que se diga. Ontem, inclusive, nós chegamos a afirmar isso, porque nós já estaríamos apurando a situação de maus tratos. Nós não conseguimos alcançar que realmente ela seria capaz e ele seria capaz. Quando saiu do IML, não deixou nenhuma dúvida, o laudo pericial, nós entramos em contato com a perícia técnica, não deixou nenhum lastro de dúvidas de que aquela criança estava muito machucada e que estava sendo machucada há muito tempo. Então, eles foram flagranteados por esse crime do 217A e serão encaminhados às 14 horas para audiência de custódia. E se a Justiça Estadual entender pela manutenção da segregação, eles serão encaminhados ao Centro de Detenções Provisórias. Esse abuso, doutora, aconteceu só na parte da frente ou atrás? Não, a gente suspeita que seja... Pelas circunstâncias que envolvem, a gente imagina que também tenha tentado acontecer na frente. Mas o que está realmente muito e absolutamente evidenciado é na parte de trás. E, inclusive, ela afirma essa tendência e essa preferência dele por essa parte aí da genitália, né, que seria atrás. Ela colocou isso no termo de declaração dela. Essa criança foi acolhida, foi a nossa providência inicial, restabelecer esse bem-estar dela, submetê-la a um atendimento médico e posteriormente acolhê-la, porque inclusive ela estava quando a polícia militar chegou, ela estava sem calcinha, sem fralda, sem nada, e a mãe me alegou que chegou no motel e tirou a fralda, porque essa criança estaria com cocô. Só que as funcionárias do motel disseram que foram ao lixo e não viram cocô na fralda, apenas xixi. Me pergunto por que ela tirou essa fralda, mas ela alega porque estava com cocô, mas ficou evidenciado na testemunha do flagrante, que foi uma das funcionárias do motel, de que não havia cocô na fralda. Doutora, segundo os legistas, esse abuso teria acontecido há bastante tempo, mais ou menos quanto tempo? Eu não posso te especificar, né? O laudo é muito soberano e muito específico, mas ele não dá datas. Ele diz que já é contumaz, já é um abuso repetitivo. Mas eu não tenho como te dizer se foi há 2 meses, há 3 meses, mas já é um abuso repetitivo. Inclusive, ela relata que 3 meses atrás, quando estava no município de Uarini, ela chegou a ver o ânus da criança muito estranho, e ela chegou a levar, e ele tinha acabado de sair do município. Então, a gente tinha ficado um período com ela, saiu do município, ela percebeu o ânus da criança estranho. Aí a doutora Juliana Tuma, que é titular da Delegacia Especializada em Crimes em Proteção à Criança e ao Adolescente. Agora vai ser apresentado os suspeitos, né? Vão passar aqui pela imprensa. Inclusive, eles estão de balaclava exatamente para não identificar, porque eles podem ter vínculo familiar com a criança. Aí os dois, vamos tentar entrevistar eles daqui a pouco. Aí esse crime revoltante chocou toda a cidade de Manaus, todo o estado do Amazonas. Vamos tentar ver. Aqui ela, a moça de 24 anos, suspeita de permitir que a filha de 7 meses de idade fosse abusada por esse médico peruano. Ela não tem nome, é importante ressaltar que ela, por ela ter grau parentesco com a criança, ela não pode ser apresentada, não pode ser mostrado o rosto dela e nem do suposto pai, que é esse rapaz, esse homem de 45 anos, que é médico, inclusive ele atua em vários hospitais do estado. A gente só espera aquele minuto que a imprensa pede para gravar imagem de apoio. Nesse momento, quase 200 pessoas online com a gente. Muita gente revoltada com essa situação, todo mundo comentando aqui. Vamos ver quem está online aqui com a gente agora nesse momento? O Tássio Pierre comentando. Tem que mostrar a cara deles.
Infelizmente, esse é um pedido, esse é um respaldo que a justiça dá para eles, exatamente pelo grau de parentesco que eles têm com a vítima, a menina de 7 meses de idade. O UOL Lima também comentando, alguém dá uns tiros, comentário meio pesado aqui também do UOL. Muita gente acompanhando a gente ao vivo nesse momento pelo imediato. Vamos ver. Muita gente comentando também, muita gente revoltada com essa situação que chocou a cidade de Manaus e também o estado do Amazonas na tarde de ontem. Relembrando o caso, esse casal foi flagrado dentro de um motel no bairro do Coroado. Eles estavam no motel com uma criança de 7 meses. Segundo o depoimento da suposta mãe da vítima, que é essa moça que você está vendo aí de azul, ela também já seria conivente com esse abuso dessa criança. O crime ocorreria principalmente, o coito, na realidade, seria anal nessa criança. Segundo o laudo do legista, o abuso foi maior na parte de trás dessa criança. Aí a delegada informou agora há pouco que essa mulher, ela morava no município de Uarini, onde ela conheceu, inclusive, o suspeito. Vamos ouvir daqui a pouco. Vamos ouvir daqui a pouco exatamente o que ele tem a falar sobre esse crime. Só esperar o colega sair. Aqui é por vez, na Delegacia Geral. Esse crime revoltante aconteceu ontem à tarde em um motel do bairro do Coroado, na zona leste de Manaus. Vamos ver o que ele tem a dizer. Vou tentar falar com ele logo direto enquanto ele entrevista ela aqui. Você é médico. Me diz uma coisa, por que você fez isso com essa criança? Não tem a falar nada não? Não sente arrependimento não? Por esse crime? Meu amigo, Deus vai esclarecer isto. Eu sou inocente, só isso eu posso falar. Em seu momento, tempo, espero que vocês também difundam isso. Estão fazendo comigo, estão fazendo esse caso. Logicamente, porque isso é um crime. O que você fazia? O que você fazia no motel com a criança? Por que você levou a criança lá para o motel com a companheira? Há quanto tempo aconteciam esses abusos? Por que você acha que o laudo apontou exatamente, o laudo apontou que a criança tinha sido abusada, você nega isso? Mas você explica que a criança está com anos deflorado? Olha aqui o advogado tentando recolher os dois, eles não querem falar com a imprensa, ele tentou ainda falar com a gente, mas o advogado tentando impedir o trabalho da imprensa aqui. Cruel que esses dois criminosos cometeram. Agora, crime revoltante nesse momento, muita gente revoltada, toda a cidade de Manaus acompanhando nesse momento imediato, quase 300 pessoas acompanhando a gente exatamente. Vamos tentar falar com eles mais uma vez. Você é mãe da criança? Por que você fez isso, hein? Por que você fez isso, mãe? Vamos acompanhar, Patrícia? Vamos ver. Aí os advogados tiraram os suspeitos da coletiva de imprensa. Vamos acompanhar ele aqui? Vamos ver? Está aqui, ó. O suspeito teria abusado de uma criança de 7 meses. Ela que se intitula mãe e ele supostamente seria o pai. Crime hediondo desse, revoltante, chocou toda a população de Manaus. Lá vai eles, levado pelos advogados. Esse crime está sendo... esse crime foi registrado na delegacia especializada em proteção à criança e ao adolescente. O flagrante aconteceu ainda no final da tarde, no início da noite. A delegada Juliana Tuma compareceu ao Instituto Médico Legal e confirmou que a criança foi abusada. Na realidade, o laudo do legista, dos médicos apontaram que a criança foi abusada
na parte de trás do corpo, né? Inclusive, o laudo apontava também que ela tinha um abuso contínuo. Esse crime revoltante chocou todo o estado do Amazonas. Esse crime, inclusive, está sendo apresentado aqui os 2 suspeitos, o casal que é suspeito desse crime. Inclusive, ele é médico, um médico peruano, trabalha em diversos hospitais do estado do Amazonas. Esse é o imediato, a informação na hora.